Fala tricolor, bem-vindo ao canal. O Flu me irrita e acredito que o Flu também te irrita, assim como irritou muito nessa noite de quarta-feira. O Fluminense transformou um jogo que poderia ter sido muito fácil em um jogo que foi difícil, né? O jogo só não foi pior porque do outro lado tinha um time que não tinha uma precisão lá grandes coisas, porque se fosse um timezinho melhor, o Fluminense tinha perdido ali de goleada esse pá. Fluminense contra time pequeno, contra time de menor expressão, contra time que tá mal colocado, o Fluminense entra como se fosse um gatinho e acha que vai conseguir ganhar a qualquer hora. E aí o Fluminense, com uns 20 minutos do primeiro tempo já, o Fluminense deixou o time deles gostar da partida e começou a pressionar. Cara, se você assistiu um vídeo meu comentando sobre os lances do União Espanhola, eu comentei muito que eles entregam muito doce, cara. Esse time entrega muito doce. E o Fluminense não soube aproveitar os possíveis doces. Até tentou ali, teve três, um que gerou uma oportunidade de gol, um que acabou gerando ali uma tentativa que não surtiu muito efeito, e uma terceira que o goleiro mandou a bola para a linha lateral, que a bola acabou voltando pra gente. De resto, primeiro tempo ali, sei lá, acho que até 30 minutos de jogo o Fluminense fez isso e depois parou. E aí nisso que o Fluminense parou, o Fluminense começou a tentar jogar bola no contra-ataque. A gente voltou a ser treinado pelo Mano Menezes. Para quê? O Fluminense transformou um jogo que seria muito fácil em jogo difícil. E aí ele me irritou. Ele me irritou por quê? Porque tem jogador ali que se profissionalizou, que me dá esperança de me tornar um youtuber grandão de futebol. Sério, se algum desses jogadores joga futebol, se considera jogador profissional, eu consigo ser ali um youtuber, ganhar a vida como youtuber. Eu tô aqui com meu cachorro tá revoltado. Eu poderia estar com a minha família, mas eu assisti esse jogo. Futebol é entretenimento, né? Vem cá, comenta aqui junto comigo. Futebol é entretenimento. Eu poderia ter levado esse meu cachorrinho aqui na rua, mas eu fiquei assistindo esse jogo. Por que eu fiquei assistindo esse jogo? Não sei por quê. Porque agregou alguma coisa na minha vida? Não, eu só me irritei. Me irritei de um jogo em que os 4 melhores jogadores do Fluminense, o primeiro deles, Manuel. Se você assistiu o jogo pela ESPN, escutou os comentários de Mauro, tá aí uma outra coisa, não é sobre futebol, mas tipo assim, cara, os comentários dele mostram que, tipo assim, de futebol ele é um bom, ele se expressa bem, é isso. Sobre futebol, a nível de futebol ele se expressa muito bem, sobre futebol não. Comentar que o jogador melhor do Fluminense era o Keno, parece que ele desconhece futebol, porque não é possível, tudo que o Keno tentou ele errou. Aí no melhor lance que poderia gerar ali alguma coisa, o Keno erra também. Keno hoje foi um ótimo reclamador de futebol mesmo. Keno. Vou não dizer que o Keno é um ruim profissional, porque a gente sabe da capacidade do Keno. Mas hoje o Keno não quis jogar. Acho que ele deveria estar de birra porque ele não entrou nos últimos 2 jogos do Fluminense. E se tiver de birra, se for para entrar nos jogos para fazer a mesma birra que ele fez hoje, é melhor nem jogar. É isso, Fluminense, né? De birra não queremos, é isso, ponto. E aí voltando, os melhores jogadores do Fluminense, o primeiro foi Manuel. Para Manuel ter sido o melhor jogador do Fluminense é uma coisa muito estranha que aconteceu nessa partida hoje. Segundo melhor jogador do Fluminense, Bernal. Não, Vitor Eudes. Que se não fosse por ele, o Fluminense estaria perdendo já antes do intervalo. Então se não fosse o Vitor Eudes, o Fluminense já estava perdendo ali antes do intervalo, né? E aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai saber de quanto o Fluminense teria perdido no geral aqui, nessa murrinha de jogo de hoje. Terceiro jogador, na minha opinião, o Bernal estava sendo o melhor jogador da partida até o primeiro tempo. Voltou um pouco mal. E aí depois ele voltou a jogar bem. Ele começou a jogar mal
porque tava, né, não sei porque ele acabou jogando mal, mas ele acabou entrando mal, errando muito passe, não marcando direito, ele tava meio perdido na partida, mas depois se encontrou, quando ele começou a jogar mais de meia central, se aproximando mais do ataque, ali ele começou a jogar melhor. E aí eu pego e faço uma pergunta para você, torcedor. Você entendeu por que entrou Paulo Baila Vega pela mesma lateral aqui, ó, à esquerda, lá para cima? Ficou o Wesley Natan aqui, que não fez uma boa partida, mas não fez uma partida ruim. Se eu colocar esses jogadores assim, quando o Fluminense está perdendo, quando o Fluminense está jogando mal, é complicado, porque tu acaba queimando o jogador. Porque se está todo mundo jogando mal, ele provavelmente vai jogar mal também, porque ele vai tentar fazer uma tabela e vai ficar ali, a tabela vai pra nuvem, vai se perder. Né? Por exemplo, o Júlio Fidelis. O Júlio Fidelis eu daria uma nota super, hiper, mega baixa, porque ele já poderia ter tomado cartão amarelo na segunda entrada dele, acabou tomando na terceira. E aí, ao invés dele, o Fluminense tomou gol, aí eles fizeram isso. Júlio Fidelis continua na linha do meio. Cara, vai, se aproxima, gera a possibilidade de passe pra tabela, cara. Não, ele continua atrás. Ele recebia a bola e tocava pra trás, ao invés dele tocar alguém na frente, não. Mas voltando. Então o Bernal seria o terceiro jogador e o quarto jogador foi o Serna. E mesmo assim porque tentava, não reclamava da arbitragem, porque ele recebia as mesmas faltas que o Keno, mas não reclamava. O melhor lance de oportunidade de gol foi criado por ele. Ele até tentou fazer de novo aquilo, só que o jogador tinha meio que entendido qual era dele e acabou não surtindo efeito. Né? Wallace, se a melhor oportunidade de gol foi com o Serna, mas quem chutou foi o Everaldo. Sim, foi a única coisa de boa que o Everaldo fez hoje, foi aquele chute, porque de resto errou tudo, errou passe, errou domínio, né? O próprio chute dele, ele errou o domínio, ele foi dominar, a bola quicou, mas conseguiu quicar numa posição em que ele conseguiu virar e chutar, porque ele errou o domínio, né? Mas, então foram esses 4 jogadores, na minha opinião, que jogaram bem, que de resto, minto, Lavega acho que tá na frente do Serna, né? Porque o Serna acabou saindo, o Lavega entrou e o pouco que tentou ali, tentou bem, né? Teve até um lance que ele driblou, saiu ali de fundo dentro da área, foi tocar para trás e acabou dando um passe errado porque desviou na zaga adversária. Mas jogou bem. Mas, de forma geral, né? Ficou o melhor jogador não foi o Nonato. Porque o Nonato errou o jogo todo, cara. Ele gerava muito espaço pro time adversário jogar pelo meio. Né? O Fluminense, em tese, deveria jogar um contra-ataque. Jogar um contra-ataque, quando ia jogar no contra-ataque não tinha velocidade. O Fluminense não tinha toque de bola. Cara, o Fluminense hoje, uma frase antiga do Vampeta, eu finge que eu jogo. Como é que é? Eles fingem que me pagam, eu finge que eu jogo. O Fluminense hoje fez isso, eu finge que jogou. Porque, cara, jogou muito mal. O Fluminense me irritou e fez jus ao nome vulgo do canal, que é o Fluminense me irrita. Cara, eu perdi 90 minutos da minha vida, um pouco mais ponto dos acréscimos de 1 minuto e 6, né? 97 minutos da minha vida foram perdidos assistindo esse jogo, né? E aí, as coisas mais importantes que você vai conseguir observar, se você assistir esse jogo de novo, sei lá, acredito que não, mas se você for assistir os melhores momentos, cara, as coisas mais gritantes desse jogo foram o quê? Erro de decisão. Vou pegar aqui um exemplo. Tem 3 jogadores, um pela direita, um pelo meio e pela esquerda. O jogador da direita tem 500 jogadores marcando ele. O jogador do meio não tem ninguém marcando ele, mas tem uma penca de jogadores indo na direção dele. E o jogador aqui, ó, da esquerda, tem ninguém marcando ele, não tem ninguém indo na direção dele. Aí esse jogador aqui, ó, que tá com a posse da bola, ele vai tocar a bola pra quem? Pro cara que tá marcado. Cara, isso foi o jogo quase todo. O Fluminense conseguiu dar uma leve melhorada quando mudou um pouco como vai se decidir a jogada. É isso. E aí, tipo assim, no primeiro tempo o Manuel fez muito erro de decisão de tocar pro cara errado. No segundo tempo não, ele fez o básico, tocou pro cara fácil que tá na frente dele. Não sou um jogador que dou um passe muito bom, então vou dar pra alguém que dê um passe melhor. Quem tem passe melhor? Nonato e o Bernal ali na frente. Que também é raro. Assim como o Lescano, que errou pra caramba.
E aí a segunda coisa de Fluminense errar é muito passe errado. Nossa, o que o Fluminense errou de passe hoje, velho. Cara, sei lá, acho que o Fluminense não chega individualmente não, né? Mas no geral, o Fluminense deve ter ficado com uma média de 70% de passe errado, de passe certo, ou menos. 69 por aí. Né? A gente pode abrir essas estatísticas depois aqui, mas eu acho que não vai superar muito em relação a isso não. Cara, foi muito mal de passe. Né? Fora os lançamentos. Né? Foram até alguns lançamentos, uma tentativa boa, mas execução ruim, passe ruim, cara. Muito passe de 1 metro errado, velho. Incrível, incrível. Os caras recebem rios de dinheiro, treinam todo dia, recebem folga depois do jogo. Cara, tem aquela ideia de tipo, os caras não vão trabalhar 7 dias por semana, porque vamos dizer que a CLT proíbe. Mas é, os caras treinam, sei lá, considerar dia de jogo como 8 horas, aí a gente tem 2 dias de jogo, os caras, sei lá, vamos considerar que seja 4 dias de treino. Os caras treinam 4 dias e tem o fortalecimento. Os caras têm fisiologista, os caras têm almoço, janta, café, os caras têm tecnologia de roupa, os caras têm um monitor. Cara, os caras têm tudo pra fazer um trabalho merda, velho. Os caras não se doam. É incrível isso, velho. Tu não vê a apatia de jogadores assim em alguns outros lugares, não, velho. Tipo assim, o time do União Espanhola poderia ser um time ruim, um time fraco. Cara, mas não faltou doação, não faltou raça, velho. Os caras faziam muita falta, o juiz não dava? Sim, mas eles estavam ali disputando a bola. Fez falta? Fez. Beleza, vamos tentar. Não, o Fluminense, além de não marcar direito, também não fazia falta. E esse é o terceiro ponto. Quando o Fluminense tentava marcar a bola ali, o jogador, a bola sobrava. Cara, todas as segundas bolas foram pra eles, velho. Porque o Fluminense não colocava o pé forte, tá com medo de se machucar, cara. Pô, então treina fortalecimento desse teu pé, desse teu joelho. Porque se a gente perde aqui, a gente vai complicar a não é eliminação não. Vai eliminar a gente pra passar para a próxima fase. Só passa um. E aí a gente basicamente agora tá com 7, a gente poderia estar com 9, basicamente a gente poderia inclusive chegar a 18. Não, agora a gente vai no máximo chegar a 18, 16. A gente poderia passar invicto. Não, quer dizer, invicto a gente ainda pode passar, mas a gente poderia passar com 100%. Porque foi fácil. Teria sido fácil. Mas não foi. Porque o Fluminense dificultou. E aí chega na última quesito. Primeiro foi decisões muito ruins, passes muito errados e má marcação. E por fim, talvez essa não seja em relação aos jogadores, mas seja em relação a tipo assim, você como técnico, você tá vendo que você colocou algum jogador e aquele jogador ali tá tentando fazer algumas coisas e não tá executando bem. Cara, você vai mudar com 30 minutos de jogo quase? Acho que foi 25 minutos que entrou. Aí entra quem? Paulo Baia, o Lavega pela mesma posição. E o Fluminense fica com 2 jogadores no meio. Pô, Wallace, mas foi no momento que o Fluminense conseguiu fazer o gol. E também foi no momento que o Fluminense tomou o gol, pô. Ah, Wallace, mas você não está entendendo que o Fluminense tomou gol por um erro do Thiago Santos. Aí volta na primeiro erro do Fluminense, que é tomada de decisão errada. Por que causa motivação circunstância, o animal, ele pega a bola e ele sai correndo pelo meio, ele deixa um buraco enorme, perdeu a bola, e ele pode, cara, se ele pensa o seguinte, cara, eu vou tentar fazer isso, se alguém fizer falta minha, a gente pega. E desde quando o juiz estava dando perda de bola, falta por qualquer coisa, ele já deveria ter, cara, chutão, sem intuito era empatar, fazer aquilo ali, pra quê? O Fluminense estava empatando, o Fluminense estava perdendo pra ter que fazer aquilo ali. A gente quase perdeu por um time, a gente tomou sufoco de um time que perdeu em casa pro Once Caldas. O Once Caldas a gente venceu eles de 1-0 na altitude de 2.100 metros. Você tem noção disso? E aí, o mesmo time, praticamente o mesmo time que jogou hoje, jogou contra o San José em casa.
não entendi. Né? Foram poucas diferenças. O Ganso estava voltando de lesão, jogou parte do jogo, não jogou o jogo inteiro. Né? O Cano entrou no segundo tempo, não entrou no primeiro. O Everaldo jogou um jogo completamente diferente de hoje. O Keno jogou um jogo completamente diferente de hoje. O Serna também. Então, mas o estádio em si tem fator sim, mas ele não é mais prepotente. Por conta do time ter sido fraco. Porque o São José é mais fraco do que o time do União Espalo. O que me faz pensar o seguinte: se esses jogadores tiveram dificuldade porque realmente o time era mais difícil e eles tivessem dificuldade porque o time era mais difícil, tá explicado o motivo porque esses jogadores são reserva. É isso. Tá explicado porque quem são os titulares que são. Eu tava doido para que escalassem o Keno no lugar do Canóbio. E se aí o Keno continuar com essa apatia que foi no jogo de hoje, o Canóbio continua sendo titular. Ou o Serna na frente, porque agora por esse jogo o Serna está na frente tanto do Canóbio quanto do Keno. Não sei pra você. Eu gostaria de que você comentasse o que você do jogo, o que você achou do jogo, o que você achou das substituições e se o Fluminense te irrita. Convido você a me seguir. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Galera, um ótimo dia. Eu vou agora começar o processo de me desligar, fazer com que minha cabeça se desestresse, porque eu preciso dormir amanhã, acordar cedo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Um beijo grande, até a próxima.